O que eu recebi de mensagens para falar sobre esse assunto aí, CGADB, Assembleia de Deus versus Voz da Verdade, Trindade versus Unicismo, e alguns recados até dizendo assim, ufa Zay, até que enfim o grupo apologético doutrinário das Assembleias de Deus estão fazendo alguma coisa. Nananina não, isso não passa de cortina de fumaça, de novo o mesmo assunto, combatendo as heresias. Proibido agora cantar Voz da Verdade dentro da igreja, cara, que hipocrisia. É só cortina de fumaça, porque enquanto isso você fica brigando sobre trinitarianos versus unicismo, unicistas debatendo contra os trinitarianos, os que defendem a trindade, e lá nos bastidores lá atrás, meus amigos, a folia está rolando solta, porque reunir uma multidão de pastores no sul do Brasil, a Assembleia Ordinária, AGO, da CGADB, reunida para tratar os assuntos que são pertinentes dentro do contexto, e o que eles vão tratar, cara? Combater o Voz da Verdade. Eu nunca vi uma hipocrisia tão grande igual essa. Reunir a pastorada para tratar assunto de pastor divorciado, pastor com amante, tratar assunto dos salários abusivos, enriquecimento ilícito de líderes, sem contar os cargos vitalícios, né? Nepotismo pegando dentro do contexto, isso aí ninguém viu falar, mas eles jogaram gasolina no fogo para acender a fogueira e despistar o interesse daqueles que querem ver a coisa certa, porque agora a preocupação é combater o Voz da Verdade. Meu Deus do céu, cara, é a santa hipocrisia assembleiana pegando sempre. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Se você não é inscrito desse canal, já se inscreve aí embaixo. Você que pediu para nós comentar esse assunto, verifica a sua inscrição aí, deixa o seu comentário, o seu joinha, ajuda a divulgar o nosso conteúdo e bora comentar sobre esse assunto, até porque eu estudei o unicismo na fonte. Amém! Foi proibido, agora ficou proibido cantar o escudo, chuva de sangue, pra quê? Projeto no deserto e sou um milagre e estou aqui. A Assembleia de Deus se posicionando contra o Voz da Verdade. Se você fazer uma pesquisa e ver quantos assembleianos se converteram na Assembleia de Deus por causa dos hinos da Voz da Verdade, além do Rio Azul, quantas vezes você já ouviu esses louvores dentro da Assembleia de Deus? Pessoas que se entregaram a Cristo ouvindo esses louvores. Eu me criei dentro da Assembleia de Deus sendo regente, né, na minha adolescência, juventude, fui líder de jovem. Era só Voz da Verdade, eu dormia ouvindo Voz da Verdade e acordava ouvindo Voz da Verdade. E a igreja só cantava hinos, tirando os hinos da harpa, a maioria Voz da Verdade. Círculo de oração cantando Voz da Verdade, mocidade cantando Voz da Verdade, círculo de oração masculino cantando Voz da Verdade, as crianças cantando Voz da Verdade. Cara, a Voz da Verdade é responsável pelo crescimento da Assembleia de Deus por mais que há mais de 30 anos, né? 30 anos atrás já estavam brigando na tentativa de combater o unicismo. E o que adiantou? A Voz da Verdade só cresceu. E cresceu financeiramente vendendo discos, milhões de discos vendidos para os assembleianos. Cara, essa é uma história que, sinceramente, não deveria nem se tocar mais nesse assunto. Não, mas o grupo, né, o Conselho Apologético da Assembleia de Deus agora resolveu colocar a casa em ordem. Vamos combater as heresias. Começa por Voz da Verdade. E olha só o que diz. A declaração de fé da Assembleia de Deus condena o unicismo e outras doutrinas contrárias à Trindade. No capítulo 3.2, que é o regimento interno, né, o estatuto da Assembleia de Deus aí. Agora vamos ser sinceros. Combater o Voz da Verdade e cantar Sabor de Mel, a igreja será arrebatada num piscar de olhos, e tantas outras músicas horríveis, sem fundamento bíblico, aí tudo bem. Vocês estão entendendo como é que funciona? Ah, Zay, mas o Voz da Verdade é unicista. Para você que não está entendendo essa coisa, o unicismo, ele acredita que Deus é Jesus. O trinitariano, ele acredita que Jesus
é Deus. Ah, mas isso aí tem um problema, essas ordens de palavras aí. Um acredita que Deus é Jesus, unicismo, e o trinitariano, os que acreditam na trindade, acreditam que Jesus é Deus. Resumindo para você entender, o unicismo acredita que o Espírito Santo, o Filho e o Pai são um, que leva o nome de Jesus. Já o trinitariano é aquela ideia, existe um que é o Pai, um que é o Filho, um que é o Espírito Santo, e no final das contas, só um dos três tem um nome, que é o Filho, Jesus. Eu convivi algum tempo dentro desse contexto unicista, inclusive eu tenho uma Bíblia aqui, cara, olha só. Essa Bíblia aqui, ela é unicista, de Gênesis a Apocalipse. Eu estudei ela, de Gênesis a Apocalipse, buscando fundamento para o unicismo. Ah, Zay, mas eu estudei a Bíblia também e tem fundamento para a trindade. Eu sei, porque eu estudei teologia, me formei em teologia trinitariana, teologia arminiana. E essa Bíblia aqui, eu separei ela até, ó, foi em 2006 que eu concluí o estudo dela. Está aqui, ó, anotado, ó. Eu ganhei essa Bíblia aqui quando eu era obreiro, eu era obreiro integrado do bairro Peperiguaçu, Barracão, ó. Ao presbítero, não sei se dá pra ver aí, ao presbítero Isaías dos Santos, do corpo de obreiro do bairro Peperiguaçu, Barracão, 21 de julho de 2002. E quando foi 2004, 2005 e 2006, eu concluí o estudo dela com unicismo. Amém! Agora, minha preocupação sempre foi buscar conhecimento. E como eu me criei ouvindo Voz da Verdade, e quando cheguei na fase adulta, me deparei com tanta contrariedade da trindade com o unicismo, que eu falei, eu vou estudar esse negócio aí para mim ver o que é, o que acontece. E eu vou ser sincero para vocês, a minha fé não abalou em nenhum momento, ao ponto de concluir o estudo e no final das contas, eu pastoreei uma igreja unicista, que foi a minha última igreja. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Amém! E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão, cara, que teologia, estudar teologia, imagina assim, você está num lugar e você precisa chegar em outro lugar. Esse outro lugar seria Deus, no caso, Deus. Você, Deus. Mas vou dar um exemplo, você está na sua casa e precisa ir na casa do seu pai, por exemplo, no outro lado da cidade. Você tem vários caminhos para chegar na casa do seu pai. Você pode ir por aqui, como você pode pegar uma avenida, vir para cá ou outra rua para lá. No final das contas, você vai fazer um trajeto maior, porém vai chegar lá. É mais ou menos isso. Você estuda o unicismo, vive ele, virando esquina, e tendo conhecimento de cada metro que você anda, porém você chega lá no objetivo. É estudar Deus, sobre Deus. Teologia, estudo sobre Deus. Se você escolher o trinitariano, vai pegar um outro caminho, porém vai chegar lá. Conclusão é que teologia, você estuda e no final das contas você chega no objetivo com a sua própria conclusão. Se você estudar unicismo, você vai ter a tua conclusão dentro do unicismo, conhecendo Deus de uma outra forma, porém não deixa de ser o mesmo Deus. Estudando o arminianismo, né, o trinitariano, você vai chegar no conhecimento de Deus de uma forma diferente do unicismo. Se você for um calvinista, vai estudar por outros caminhos, porém vai chegar lá no topo conhecendo Deus da mesma forma. Por isso que eu digo que isso aqui é cortina de fumaça para que a cúpula maior das Assembleias de Deus continue nas suas maracutaias, enquanto você fica aí debatendo teologia e achando que cantar o hino Voz da Verdade agora é pecado. Chegou um tempo lá no passado que era disciplinado um membro que ouvisse Voz da Verdade, que tivesse os discos de vinil em casa do Voz da Verdade, era excluído da comunhão da igreja. Porém, nunca foi deixado de cantar os louvores da Voz da Verdade. Quer ver, você que é mais antigo? Quantas vezes você cantou esse louvor? Lá verei meu pai, lá verei minha mãe. Anos atrás teve um cidadão que bateu o pé comigo dizendo que esse louvor era da harpa cristã. Eu disse, cara, é Voz da Verdade.
Mas não pode. Como é que a Assembleia de Deus canta? Inclusive o pastor lá na minha igreja, em culto de velório, canta esse louvor aí. Eu falei, é voz da verdade. Mas não é proibido. Aí é que tá a hipocrisia. Eles não admitem o sucesso do Voz da Verdade, porque o Voz da Verdade nunca se dobrou para o sistema assembleiano. Amém! E continuaram escrevendo músicas, e uma música melhor do que a outra, em arranjo. Eu tiro o chapéu, eu sou fã do Voz da Verdade. Inclusive, quem começou a me dar o estudo sobre o unicismo foi o próprio Carlos Moisés. Está aqui a prova, o tempo que eu usava terno e gravata. A questão é o seguinte, o problema é que as igrejas hoje viraram um conflito, uma confusão que ninguém entende mais ninguém. A perseguição que eles esperavam vir de fora está impregnada dentro, explodindo de dentro para fora. A própria destruição das instituições religiosas aí se degladiando, né, em nome de debates, em nome de combater as heresias. E no final de contas, a cúpula maior é que está trazendo o maior dano. Enquanto você fica com a boca adocicada querendo saber o que é unicismo, o que é trinitariano, o que é a trindade, né? Eles estão nos bastidores devorando e corrompendo o sistema da pior maneira que você possa imaginar. Você quer que eu seja mais sincero contigo? O cristianismo, os evangélicos, é um reino dividido. Vai queimar no inferno! Você sabia que o unicismo veio de um desvio do movimento lá da Rua Azusa? Em abril de 1913, num tal de encontro pentecostal, no estado da Califórnia, uma mulher chamada Mari, ela teve uma visão e declarou que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. E aí o assunto começou a se expandir e tentaram, né, dar uma tapeada, mas não conseguiram, e o negócio se alastrou e ficou conhecido como unicismo. Um grupo pentecostal que acredita que Jesus é um, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo e tem um nome, Jesus. E os trinitarianos que acreditam que Jesus é um, que o Pai é outro e que o Filho é outro, né, que vão chegar no céu, vai ter uma pombinha branca batendo asa, que é o Espírito Santo, um velho de barba branca sentado na ponta da mesa, que é Deus, que Deus não é nome, para quem estuda teologia sabe disso, e o Filho, um jovem mais novo, sentado com as mãos furadas ao lado do Pai, à direita de Deus Pai. Nós levaria algum tempo para comentar sobre esse assunto aí. Eu só resumo dizendo uma coisa para vocês. É bom estudar, é bom ter conhecimento. Eu estudei e eu cheguei às minhas conclusões de fé com Deus, que estão hoje mais firmadas do que nunca. Porém, eu decidi viver fora desse contexto, porque esse contexto é só isso que sabe fazer. É colocar um contra o outro, combater entre eles mesmos, usufruir do talento do outro, no caso Voz da Verdade, canta os hinos, age de forma fora do comum, numa hipocrisia sem tamanha. E no final das contas você fica nesse jogo aí, perdendo tempo, perdendo a sua fé no final das contas, alguns perdendo a própria família, porque chega um momento que não dá mais para seguir, porque virou só poder, dinheiro, ganância, e aquilo que você buscou tanto, que era ter um conhecimento de Deus de verdade, você não conseguiu atingir os seus objetivos. Então eu deixo aqui um conselho para você: procure conhecer Deus, pegue a tua Bíblia, vai estudar, ache alguém que conhece mais do que você, busque conhecimento, tire as suas conclusões e fuja desse contexto nojento que infelizmente o que eles sabem fazer é colocar um contra o outro. Agora dentro dessa questão aí, né, os apologetas estão defendendo a igreja. Eu vou deixar um conselho aqui para os tais apologetas, né, que estão preocupados em defender a sã doutrina. É certo ganhar 30, 40, 100 mil por mês, 150 mil por mês. Eu sei de pastores que ganham até mais do que isso, com seus benefícios, né, tudo livre, água, luz, energia, internet, comida, restaurante, gasolina, tudo livre. Enquanto pastores de pequenas congregações estão sofrendo para conseguir colocar o pão, a comida na mesa diante dos filhos, falam tanto em combater as heresias, o porquê que não existe um curso teológico preparativo, básico, para os cristãos de graça? Infelizmente eles querem que você se prenda às questões inúteis, fúteis, enquanto isso eles estão enchendo os bolsos e arquitetando planos
planos maléficos para tirar proveito daquilo que você pode dar financeiramente para eles. Por que que esse contexto apologeta aí não se preocupa com isso? Combater o Voz da Verdade é uma palhaçada, uma hipocrisia sem tamanha. E você que diz, Zay, mas Voz da Verdade coloca a sua teologia unicista nas letras e me prova que está fora do contexto bíblico. Pega uma música do Voz da Verdade e coloca num pente fino, numa peneira aí, para ver se você não vai perceber que tem muito mais conteúdo bíblico do que Sabor de Mel e tantas outras palhaçadas que nós sabemos que tem dentro do contexto da igreja. Eu vou encerrar por aqui porque eu não quero dar aula teológica. Nós poderíamos entrar dentro do contexto aí do Concílio de Nicéia para explicar, né, como é que funciona a Trindade e depois dar uma explicação como funciona o contexto, né, do unicismo. Inclusive essa Bíblia aqui é unicista. Ela é uma Bíblia, revista corrigida, edição de 1995, Sociedade Bíblica do Brasil, traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Uma Bíblia que eu ganhei dos obreiros de uma das igrejas que eu fui obreiro, que eu pastoreei, porém eu estudei ela, marquei toda ela estudando o unicismo, por isso que eu chamo que é a Bíblia unicista. E cheguei à conclusão de que Deus continua sendo o mesmo ontem e hoje e vai ser para sempre. Amém? É bom conhecer, é bom estudar, mas se você não tem saco para isso, se você não tem tempo para isso, foque no seu objetivo, conhecer Deus, e Ele vai acrescentar as demais coisas. Se a igreja brasileira estivesse preocupada em cumprir o básico do ID de Jesus, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e todo aquele que nele crê será salvo. Isso é pregar salvação, libertação e cura divina. Se fizesse essas três coisas, com certeza as coisas estariam totalmente diferentes, muito melhor do que nós vemos a realidade que a igreja se enfiou. Está dentro de um bueiro nojento, lamaçoso, que até parece que Deus já largou mão. Está buscando pessoas, os remanescentes, com a intenção de se reunir em casas, buscar a Deus de uma forma mais individual, menor os grupos, sem estrutura, salão alugado, templo construído, e Deus está se manifestando ali. Afinal, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali em meu nome, ali Deus se fará presente. Então, eu tenho essa impressão que parece que Deus largou essas instituições de lado porque se só vê malandragem, palhaçada, e infelizmente tem muita gente que ainda acredita por causa do glamour, né? Templo construído, pastor muito bem arrumado, alinhado, e acabam acreditando e caindo na arapuca e, pior de tudo, defendendo esse tipo de gente. Eu te aconselho, para você que pediu para comentar sobre esse assunto aí, procura conhecer Deus cara a cara, se envolva com Ele sem pagar pedágio para um para outro. Para isso tem que ter uma disciplina, e tendo uma disciplina de buscar Deus no seu cotidiano, eu te garanto que a sua vida vai mudar, a vida da sua família vai mudar, e você vai parar de dar dinheiro para essas instituições religiosas aí que só enriquecem os líderes, e vai começar a ajudar aquele vizinho seu que está precisando de uma ajuda para pagar a luz, a água ou colocar um leite na mesa, enfim, de uma forma ou outra você vai ver o reino de Deus sendo manifesto na tua vida e no final das contas você será abençoado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário que é importante, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.